Olá, meus queridos, um grande prazer estarmos aqui novamente para considerar mais um assunto interessante. Eu estou trazendo aqui na verdade, vou convidar, o nosso querido Marcelo Félix, nosso irmão Marcelo Félix. Ele me autorizou a compartilhar aqui alguns vídeos dele, do canal dele, Reflexões para a Vida. O irmão Marcelo Félix foi superintendente de circuito substituto, despertou, saiu da organização, escreveu sua carta de dissociação. E aí ele vem abordando conosco aqui a Sentinela de novembro de 2019, páginas 14 a 19, que fala sobre você estar cuidando do seu grande escudo da fé, sobre os perigos da internet. O que a organização faz para proibir os irmãos de investigar, analisar, ver um contraponto, ver os dois lados das questões. Não, os irmãos são proibidos de ver os outros lados, eles são forçados a olhar só aquilo que a organização fala sobre determinados assuntos ou sobre o que eles quiserem falar. Eles só podem ver o que está no site jw.org, como diz a Sentinela também de abril de 2018, página 31, os perigos da internet. Então, vamos dar atenção ao nosso querido irmão Marcelo Félix. Olá, tudo bem? É um prazer mais uma vez estar falando com vocês. Eu fiquei de gravar um vídeo aí a cada 15, um mês. Recentemente eu gravei um vídeo com o Samuel, onde ele foi entrevistado, onde ele apresentou a história dele durante 50 anos. Ele fez um breve resumo ali de 50 anos dentro da organização da Testemunhas de Jeová. Bem, hoje eu vou considerar com vocês algo interessante que eu achei. Alguns talvez já conheçam, já viram esse ponto. É sobre a Sentinela de novembro de 2019. Um artigo ali que fala sobre apostasia. Que as Testemunhas de Jeová elas não devem pesquisar em internet, as mídias e assim por diante. Acompanhe comigo a leitura do artigo de A Sentinela. Eu vou colocar na tela, aí você vai poder acompanhar a leitura. Página 14 a 19, novembro de 2019. O parágrafo de número 8 diz assim, a pergunta: como devemos reagir ao ouvir mentiras? Aí diz: Satanás é o pai da mentira, e ele usa os que estão sob seu controle para espalhar mentiras sobre Jeová e sobre nossos irmãos e irmãs. Por exemplo, os apóstatas divulgam mentiras e distorcem fatos sobre a organização de Jeová. Para isso, usam sites, programas de televisão e outras mídias. Essas mentiras estão entre as flechas ardentes de Satanás. O que fazer se alguém quiser conversar com você sobre essas mentiras? Não escute. Por que agir assim? Porque temos fé em Jeová e confiamos em nossos irmãos. Nós não queremos ter nenhum contato com apóstatas. Por isso, não deixe que nada, nem mesmo a curiosidade, faça você entrar numa discussão com eles. Temos aí a grande preocupação que o corpo governante tem em manter o controle mental das testemunhas de Jeová. A situação que é apresentada nesse artigo é que as testemunhas de Jeová são desincentivadas a acessar informações ou matérias que, de certa forma, expunha, fale da organização. Aí nós percebemos uma certa similaridade com o sistema nazista, o sistema totalitário, onde ali o sistema nazista controlava os meios de comunicação. Por exemplo, uma pessoa que tivesse um rádio em casa, e se ele fosse pego com um rádio, ele seria morto, executado. O mesmo se dá também com as Testemunhas de Jeová. Uma pessoa que ela começa a acessar as informações na internet, pesquisar, e ela começa a comentar com outras pessoas na congregação ou familiares, ela é taxada como apóstata. E ela é desassociada da congregação. Em outras palavras, ela recebe uma morte social. O sistema nazista matava as pessoas literalmente. As Testemunhas de Jeová matam as pessoas socialmente. Aqueles que discordam dos ensinos da organização. Então, meu amigo, minha amiga, você que talvez esteja na organização, ou você que está pensando em entrar, pense bem, analise
Pesquise. Você tem direito à informação. Não deixe que pessoas elas ditem o que você deve fazer. No sentido de que você deve confiar plenamente neles, sem saber o que realmente pode acontecer com a sua vida e da vida da sua família. Esse controle da informação também, exercido pelas Testemunhas de Jeová, pelo corpo governante especificamente, é algo assim que é típico de seita. Os especialistas em seitas, os especialistas mundiais, eles dizem que toda seita nociva à sociedade, às pessoas, elas procuram controlar os meios de informação. Procuram isolar os seus membros, as pessoas ali que fazem parte do grupo, dos meios de comunicação. E isso que nós encontramos aqui nesse artigo de A Sentinela de novembro de 2019. Que essas Testemunhas de Jeová elas não devem pesquisar fora sobre a organização e assim por diante. E é assim mesmo, toda seita ela procura isolar a pessoa da família e dos meios de comunicação. Então, fique esperto com as Testemunhas de Jeová. Olá, tudo bem? É um prazer mais uma vez estar falando com você. E no último vídeo que eu fiz, eu coloquei na descrição do vídeo que eu daria uma explicação adicional relacionado à proibição ou à restrição que a Testemunhas de Jeová impõe para que as pessoas não pesquisem na internet. Eu fiquei de mostrar alguma evidência bíblica de que no passado os servos de Deus eles pesquisavam outras informações, outras fontes, e eles não eram afetados no que diz respeito a servir ao verdadeiro Deus. Eu escolhi basicamente 2 textos da Bíblia para comentar brevemente, para analisarmos aqui o que a Bíblia diz sobre a pessoa pesquisar outras informações, outras situações relacionadas à adoração falsa e assim por diante. Eu separei aqui 2 textos. O primeiro texto que eu vou considerar com vocês brevemente é o texto de Atos, capítulo 7, versículo 22, onde Estevão ali, falando perante líderes religiosos e outras pessoas também, ele puxou da história, do passado, a história de Moisés. Aí diz assim, em Atos capítulo 7, versículo 22. Assim Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios. De fato, ele era poderoso em palavras e em ações. Aqui nós observamos que Moisés ele foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios, indicando que Moisés ele obteve conhecimento sobre todo o cotidiano, como era a vida dos egípcios e assim por diante. No que diz respeito a essa instrução que Moisés ele recebeu, ele conheceu muito bem a forma de adoração dos egípcios, inclusive a adoração de demônios, que era muito comum ali naquele país. Isso mostra para nós o quê? Moisés ele teve contato com informações que poderiam ter afetado ele? Não. Porque Moisés ele tinha um bom coração, ele de certa forma tinha um bom relacionamento com Deus. E ele não foi desviado pelo conhecimento que ele obteve. E da mesma forma hoje, quando a pessoa ela pesquisa na internet outras informações sobre a organização e assim por diante, ou pesquisa outras religiões, ela não será afetada, porque se ela crê que está adorando o Deus verdadeiro e crê plenamente na palavra de Deus, a Bíblia, não há nada que impeça ou não há nada que atrapalhe essa relação dela com Deus. O segundo exemplo que nós vamos considerar aqui na Bíblia é Daniel capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 7. Eu vou ler aqui na tradução do Novo Mundo, na versão 2015, que diz assim: Além disso, o rei estipulou para eles uma porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia. Eles deveriam ser treinados por 3 anos, e no fim desse período passariam a servir o rei. Entre eles havia alguns da tribo de Judá, Daniel, Ananias,
Misael e Azarias. E o principal oficial da corte deu-lhes outros nomes. Chamou Daniel de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Nós percebemos nesse relato aqui que 4 jovens hebreus ali foram levados para a Babilônia e lá eles receberam um treinamento para servirem o rei de Babilônia. Se você fizer uma pesquisa adicional sobre o significado desses nomes que eles receberam, todos esses nomes fazem conotação a deuses falsos, a adoração de deuses falsos. Obviamente, Daniel e seus 3 companheiros, eles receberam instruções, orientações de como funcionava ali a adoração, as adorações que eram feitas aos deuses falsos, que os babilônios praticavam ali. Embora tenham aí obtido conhecimento sobre a religião falsa, sobre práticas da religião falsa, eles não foram afetados. O coração deles continuou pleno para com o verdadeiro Deus. Então, da mesma forma, hoje, uma pessoa que pesquisa na internet outras religiões ou informações sobre a sua própria religião, se ele tem a fé em Deus e também fé na sua palavra Bíblia, ele não será afetado. Infelizmente, hoje em dia, isso é muito comum em seitas que desejam manter um controle mental sobre as pessoas. Não é somente essa Testemunha de Jeová, outras seitas também, elas proíbem as pessoas pesquisarem na internet ou pesquisarem outras religiões ou pesquisarem a sua própria religião. O ponto em questão, com respeito à Testemunha de Jeová, o corpo governante está preocupado para que não pesquise a sua própria religião na internet, visto que vai descobrir muitas verdades que são escondidas das pessoas dentro da organização. Então fica aqui o meu incentivo para você que continue aí pesquisando, analisando os 2 lados da história. Eu quero agradecer a todos aqueles que já estão inscritos em nosso canal. E se por acaso você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative também o sininho das notificações. Aí quando for lançado um vídeo novo, você terá a oportunidade de assistir. Incentivamos também a todos, tanto os inscritos como também aqueles que se inscreverão, circular os nossos vídeos na internet, enviando para familiares, amigos e assim por diante, para que eles também tenham contato com informações que, de certa forma, serão benéficas para eles. Tá certo? E eu agradeço aqui a atenção de vocês até esse presente momento. Em outra ocasião, nós conversamos um pouquinho mais sobre algum ponto bíblico ou alguma verdade bíblica. Agradeço e até mais. Muito obrigado, irmão Marcelo Félix. Obrigado por ter compartilhado conosco, né? Se você não se inscreveu lá no canal do irmão Marcelo Félix, a gente conversou um pouquinho, ele está atarefado resolvendo assuntos lá da vida pessoal dele. Em breve esperamos outros vídeos, né, mais recentes que ele vai apresentar para nós, e nós teremos o grande prazer de poder aprender mais com o irmão veterano, o irmão experiente, o irmão com grande bagagem, né? Uma grande bagagem aí de informações para compartilhar conosco e ajudar outros a esclarecer, a tirar dúvidas, a entender melhor a verdade a respeito desta organização, a organização Torre de Vigia das Testemunhas de Jeová, que a gente vem aqui apresentando. Foi um prazer compartilhar com vocês, obrigado a todos, até o próximo vídeo.